Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui. Pedir para deixarem like, se inscreverem no canal e ativarem as notificações, super importante para que vocês sejam avisados toda vez que a gente postar vídeo novo, certo? Quero fechar esse vídeo para contar que o Corinthians tem conversas avançadas com a Fatal Model, a empresa de acompanhantes que tenta há bastante tempo patrocinar o uniforme alvinegro. O Corinthians sempre encarou essa história como um enorme tabu e sempre a descartou. Mas, diante da enorme dificuldade financeira, o Timão tem apenas até essa sexta-feira para arranjar mais de 40 milhões de reais para pagar o Tadjeres em relação a Rodrigo Garro. Isso sem falar em uma série de outros transfer bans. As tratativas entre Corinthians e Fatal Model avançaram. A ideia da Fatal é expor a marca da Fatal Fans no short do uniforme do time principal do Corinthians. Existem também outras propriedades sendo negociadas, como no time feminino, então, além de modalidades esportivas como basquete e esportes terrestres. Posso contar para vocês que já existe um acordo entre Corinthians e Fatal. Os valores estão acertados e as partes estão trabalhando na minuta do contrato, mas, diante de toda a repercussão negativa que esse acordo pode vir a ter, não dá para cravar o acordo. A pressão em cima do presidente Osmar Stabile para que essa negociação não avance, apesar de toda a dificuldade financeira. A Fatal havia oferecido 17 milhões de dólares, o Corinthians respondeu com uma contraproposta que foi aceita. Importante registrar que o primeiro papo entre as partes previa um acordo de 6 milhões de reais apenas pelo futebol, apenas pelos esportes amadores. A coisa foi evoluindo, outras propriedades foram avançando e nesse momento o futebol masculino garantiria 6 milhões de reais, futebol feminino ficaria com 5 milhões, basquete e futsal com 4 e 2 milhões de reais respectivamente. O que você pensa sobre o tema? Vale a pena avançar numa negociação como essa em nome do dinheiro? Você se sente confortável? Entende que não? Como é que você ajudaria o Corinthians a pagar as contas na condição de presidente alvinegro? Já usa o espaço para comentário para registrar sua opinião. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Eu vou apoiar a Shakira, entendeu? Se vocês deixarem aí 1000 likes, se a gente chegar a 1000 likes na live de hoje, eu vou apoiar a Shakira, porque a Shakira tá sofrendo uma pressão muito grande. Estão dizendo que na abertura da Copa não era Shakira, era um dublê. E eu, sinceramente, hoje, tomando café, tive que assistir um vídeo para, né, eu ter a minha própria opinião também. Eu não posso ir com a opinião de todo mundo. Entendeu? Eu não posso ir com a opinião de todos. Né? Ah, mas não é a Shakira. Né? Era um dublê, não era a Shakira. Entendeu? Cara, então enfim, a gente tem que ter a nossa opinião, né? Faltou o que, Douglas, pra eu falar aí, velho? Que eu tô... É bom que eu apareço menos aqui de live, velho. Eu tô certo em não fazer live, Douglas. O Corinthians vai quebrar os gênios, querem pagar 3,8 milhões no Memphis. Todo dia a dívida aumenta 1 milhão e 200. Se não abraçarem essa fiel vender para um bilionário, o Corinthians deixará de existir, o Souza. Acho difícil o Corinthians deixar de existir, tá? Mas que vendam o Corinthians, façam o que quiser, entendeu? Eu vou... Hein? O zagueiro que baixou o preço, viu, gente, é o Luiz Felipe, tá? Ele ganha 1 milhão e 200 reais hoje. E é um atleta que aceitaria ganhar entre 700 e 800 mil para jogar no Corinthians ou em qualquer clube do futebol brasileiro. Não vou dizer que é só o Corinthians, tá? A informação que eu tenho é com pessoas ali que rodeiam o jogador, então é para qualquer clube. Se chegar o Grêmio, se chegar o Atlético Mineiro, se chegar o Flamengo, o Palmeiras, é a mesma coisa. Então é só para o Corinthians ficar atento. Por quê? Porque no ano passado eu trouxe para vocês a informação de que o Carlos Vinícius, que, mesma coisa, queria ganhar 1 milhão e 200, foi baixando para 1 milhão e chegou até 800, 750, vocês lembram? E eu que, na verdade, trouxe em primeira mão que ele ia pro Grêmio. Vocês sabiam disso, né? Vocês lembram? Não foi ninguém lá do Sul, aqui não repercutiu porque eu não cubro o Grêmio. Então quem deu essa informação lá no Grêmio acha que trouxe em primeira mão. Mas eu trouxe em primeira mão essa informação do Carlos Vinícius aqui no canal. Eu falei, gente, o Carlos Vinícius vai pro Grêmio, porque o Corinthians não quer.
Cara, o cara chegou aí pra São Paulo esperando uma reunião com o Corinthians. Agora, o Luiz Felipe, eu tô falando, ele quer ganhar 800 mil. A letra tá dada. Se pagar 750, ele fecha. Vai chegar um outro clube, pode levar. O Corinthians não tem grana. Entendeu? Então, ó, o Thiago Ribeiro falou, eu lembro, Samir. Então, é isso. Tá? Sobre o Luiz Felipe. Vamos falar do Flora? Nosso caso, o Flora tá pegando, hein, velho? A multa do Flora é de 5 milhões, tá, gente? Eu lembro que eu falei pra vocês que uma fonte falou assim pra mim, Samir, se você falar que é mais de 2 milhões, você vai acertar, só que não era o valor exato. Quando eu dei essa informação no ar, uma fonte me procurou e falou, Samir, o valor é esse aí de 5 milhões, tá? Então, para tirar o Flora do Corinthians, o Corinthians acredita que vão precisar pagar 5 milhões de reais. É um menino de 12 anos. Já, agora eu vou passar ao lado do staff do Flora, pessoas que cercam o Flora ali e a família. O que me passaram é que o Corinthians feriu algumas cláusulas do contrato e isso vai parar na justiça porque a família acredita que não precisa pagar os 5 milhões pro Flora ir embora. Porque eu penso o seguinte, gente, se tiver que pagar 5 milhões a algum clube, talvez haja aí alguma resistência de algum clube, né? Entendeu? Atrapalha um pouco a saída do Flora. Só que, pelo que eu sei, pro jogador mesmo, o ganho mensal para a família, ele já tem clubes aí interessados aí que pagam 3 vezes mais que o Corinthians. Então a situação do Flora tá aí, tá polêmica, entendeu? Tá polêmica, tá? É isso. Vamos aguardar e ver como é que isso vai ser resolvido. Isso vai parar na justiça. A família do Flora não quer mais realmente sentar e negociar com o Corinthians, tá? E é isso, entendeu? Vamos aguardar, tá bom? Vamos aguardar. Salve, Samir, poderiam mandar o Pedro Raul pro Inter, É difícil arrumar um trabalho, né, pro Pedro Raul, né? E do Flora eu já critiquei pesado, né, o Osmar e companhia, porque eu penso o seguinte, velho, se o problema for dinheiro, que eu acho que não é, mas mesmo que fosse, dá um aumento lá pro moleque, entendeu? Se ele ganha 15, ganha 20, ganha 30, coloca isso num ano. Vocês pagam 1.200.000 pelo Vitinho, vocês pagam quase 800 pro Pedro Raul. Então eu acho que, assim, sabedoria é uma coisa, inteligência é outra. Sabedoria, como diz a Bíblia, edificou a casa. Falta sabedoria, né? Você está sendo pressionado, está com o Ministério Público com denúncia, está com dívida, está com transferban. Cara, para que você vai arrumar mais uma polêmica por conta de 10 mil reais por mês? Eu, dando certo ou não, sendo craque ou perna de pau, eu pagaria. Porque olha o que gastam lá em cima lá. Olha o que gastam lá em cima. É as críticas que eu faço, que aí ninguém lembra, né? Que eu critiquei o Osmar. Também, aí quando cria essas narrativas já era, né, velho? Não dá nem pra ficar se defendendo mais. Entendeu? E salve nação corintiana, tá aí o comentário que o presidente do Tajeres fez a respeito da dívida que o Timão tem envolvendo o Garro, né? Aquela coisa, né, gente? Sempre que o pessoal não tem notícia para dar do Corinthians, né? A mídia grande aí, né? Não o pessoal do YouTube, né? Mas o pessoal aí da mídia grande aí na internet, né? O que é que eles fazem? Eles vão atrás de gente que o Timão deve e perguntam aí para ver se alguém detona, né? Mas, por incrível que pareça, né? O presidente do Tajeres só elogiou, né? Tá dizendo aí, ó, que ali, ó, aceitamos uma última prorrogação para demonstrar toda a nossa disposição em chegar a um acordo. O Tajeres tem sido excelente nos últimos 3 meses e vemos que o Corinthians quer colaborar, ou seja, o Andrés Fassi, né, o presidente do Tajeres, né, de certa forma elogiou o Timão também, falou que o Timão quer colaborar, mesmo o Timão estando aí há meses e meses devendo eles, né? Então fico feliz aí em ver que
as coisas estão se resolvendo, né? Mas, pô, o Timão já deve ter pago essa dívida há muito tempo, tá, fiel? Há muito tempo mesmo. Tamo junto, forte abraço.